Você sabe como é que é a prova do ENAD? Quantas questões? Será que se eu me preparar para a OAB é a mesma forma de se preparar para o ENAD? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu vou responder a um questionamento da Caroline Ribeiro. Carol, um beijo para você, que fez um apontamento muito interessante, né, sobre a prova do ENAD. Eu fiz um vídeo, inclusive, vou deixar aqui nos cards, sobre os aspectos gerais, a fundamentação legal e o impacto do resultado da prova ENAD, que ofere a qualidade das faculdades de direito e as faculdades de modo geral. E aí, ao abordar esse aspecto geral, a Carol colocou sobre um questionamento específico sobre a prova, sobre alguns detalhes da prova, até porque, como é um ciclo avaliativo, nem todas as turmas passam por isso. E aí algumas acabam estreando na prova e achando que tem uma certa insegurança. E ainda, faça que nem a Carol. Se você tem alguma dúvida, deixe as perguntas para que eu possa responder e assim, quem sabe, abordar um tema que possa ser interessante para você assistir depois, tá bom? Então, esse vídeo eu dividi assim, primeiro numa parte geral sobre a prova e depois uma parte específica, depois dessa estrutura, uma parte específica da prova. Então, como é que quem elabora essa prova do ENAD? Os sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Desempenho da Educação Superior, ela convoca os professores de ensino superior que queiram participar como avaliadores, como elaboradores de questões para o ENAD. E aí, ao fazer essa convocação, depois essas pessoas que se inscrevem nesse banco, elas acabam elaborando uma questão e fornecendo para os sinais, sem saber quais se as suas questões serão selecionadas, sem saber, é uma forma anônima e muito sigilosa, até porque é muito grave a divulgação. A gente já viu casos de divulgação do resultado ENAD, até para chegar ao mais fidedigno e mais fiel do resultado. Então, nada melhor do que ser de forma bem criteriosa. E aí, então, os sinais, ele tem um banco de questões. Nesse banco de questões, depois tem uma empresa que é contratada, e aí, então, eles selecionam algumas questões. Quantas questões são? Diferente da OAB, que são 80 questões, do ENAD são apenas 40 questões, das quais 10 questões são de conhecimentos gerais e 30 de conhecimento específico. Dentro dessas 10 de conhecimentos gerais, tem duas questões que são dissertativas, que é ser de escrever, de análise de interpretação do texto, e as outras 8, elas estão relacionadas a testes. E geralmente o ENAD ele tem o perfil de fazer provas com quadrinhos, com textos longos, e aí tem lá gráficos para serem interpretados nessa parte de conhecimento geral. E de conhecimento específico, das 30 questões que nós temos, 3 são de conhecimentos, são dissertativas, são questões dissertativas. E as outras 27 são de questões objetivas, de testes. E aí, essas questões de conhecimento específico versam especialmente sobre direitos humanos, direito constitucional, empresarial, trabalho, civil, processo civil, penal. Então, basicamente, das matérias tradicionais do direito, com um objetivo peculiar, tá? As questões, elas têm um objetivo final, que é verificar a interpretação
e o raciocínio jurídico do candidato. Então, a ideia é que tenhamos essa preocupação e esse objetivo final, tá? Então, a tendência das questões são questões de cunho mais social, tá? Mais humanista. Ah, mas eu sou de uma outra posição ideológica. Mas lembre-se, é como nós ensinamos na faculdade. Fazer uma prova de concurso, fazer uma prova do ENAD, fazer uma prova da OAB, às vezes tem formatos que nem sempre nós utilizamos na prática, nem sempre nós respondemos na prática. Mas a gente tem que se atentar àquilo que o examinador quer. E o examinador do ENAD, ele quer uma resposta e um raciocínio mais social, mais humano e humanista, tá? E aí, como que é que eu me preparo então para a prova? Você tem que entender que primeiro você tem que ter um preparo físico. Eu sempre gosto de falar isso, porque é um desgaste físico e é uma preparação física. São 40 questões, das quais você vai ter que ficar num período de 4 horas de prova. Isto é, da 1 hora da tarde até às 5. Para você, a permanência mínima é pelo menos de 1 hora. Mas a permanência para você poder levar o caderno de questões é no mínimo de 3 horas. Então você fica da 1 até as 4 horas para poder você levar o caderno embora. E você poder depois fazer a correção e saber como é que você foi, tá? Então, como é que eu me preparo? Fisicamente. Depois, eu me preparo fazendo simulados. Entre no site do ENAD e aí você consegue pegar as outras questões anteriores, né? E aí você consegue visualizar mais ou menos qual é a pegada, qual é a estrutura da prova. Busque fazer atualizações sobre direitos humanos e sobre atualidades no Brasil e no mundo. Veja, nós estamos tendo a guerra da Ucrânia, nós estamos em época eleitoral, nós acabamos de sair de uma pandemia, então tem vários assuntos latentes que podem ser objeto de questionamento do ENAD. Então, principalmente na parte de conhecimentos gerais, ok? Então, fique atento. Entender que, por ser uma questão com enunciado mais longo, saber identificar as palavras-chave é vida. Então, se você praticar, você já consegue identificar, porque às vezes a resposta está na própria questão, né? Ou até mesmo no final da questão, quando depois do enunciado tem lá, a pessoa já está até cansada, ela pula a parte que é essencial, que é no final da questão. Então, atenção em relação a grifar as palavras-chave, principalmente no final, tá? Busque aprofundar a sua leitura na interpretação e na atualização legislativa, porque isso vai te dar um norte. Até porque, o que a gente conclui com essa visão geral sobre a prova? Que ela é diferente da OAB. Se você estiver se preparando para a OAB, saiba que as questões do ENAD, elas são um pouco mais tendenciosas, o posicionamento, e tem algumas peculiaridades por ser mais extensa. E aí você tem que pensar, olha, eu tenho que dar uma atenção especial porque o ENAD reflete diretamente no meu diploma, ok? Porque você sabe o cálculo da nota do ENAD? Primeiro, questionário do aluno que faz uma fotografia, congela como é que você é e aonde você estuda. E aí vai estabelecer aonde você se encaixa dentro do país. E aí vamos supor que me encaixei aqui no meio. Então, a sua comparação, que vai ser um questionário do aluno, que vai dar esse parâmetro onde você está no Brasil. Achou o seu espaço? 2, vai fazer uma comparação que dentro de quem está nesse espaço, quem que se encaixa nessas características do aluno, quer dizer, faculdade público-privada, faculdade com idade tal a tal, com renda mínima tal a tal, quer dizer, vai se encaixar, todo mundo vai ter
essa comparação quem tiver a mesma realidade. E aí vai ser comparado entre vocês, entre as faculdades que têm o mesmo parâmetro. E aí, para chegar a essa nota, vai excluir a nota menor e a nota maior, restando então a média da sua turma, ok? E aí eu pergunto, será que você está preparado? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que vai fazer a prova ENAD. Se você quiser, eu posso ainda abordar algumas coisas, algumas questões específicas sobre as perguntas específicas profissionalizantes, sobre as 30 perguntas só do curso de Direito, tá bom? E aí, talvez te ajudar a se preparar também para essa tão importante prova. E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta que eu faça vídeos como este, sobre ENAD, sobre algumas questões de prova, para você daí, que eu faço daqui com muito carinho. Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!